E aí, você tá preparado para entrar no mundo repleto de anjos e demônios? Vou te dizer que apesar de todo o enredo em si ter influências de anjos e demônios, quem é o maior causador do problema é o nosso protagonista, que é humano, chamado Samuel Rhee. Meu nome é Gabriel Schmidt, sou autor dos livros A Ordem Perdida e The Dirty Pub, e quero te dizer que o livro que você está prestes a comprar é uma história de terror e suspense para você, que é fã desse mundo de batalhas entre anjos e demônios. Mas antes de continuar na história, eu vou falar como funciona o processo de pré-venda, né? A pré-venda em si ela funciona desde o dia 1 de outubro até o dia 31 de outubro. E ela é focada justamente na venda do livro. Quem compra na pré-venda garante brindes exclusivos e únicos de pré-venda. Acabou a pré-venda, não tem mais. E eu tenho uma cota a ser vendida, são 70 livros que eu preciso vender. Ou seja, esses brindes exclusivos de pré-venda eles estão relacionados a esses 70 livros. Ou seja, só 70 livros serão esses brindes exclusivos. Então, se você ainda não comprou, aproveita e já compra aqui no botão aqui embaixo o livro, né? Porque acabou esses 70 livros, acabou os brindes. Você vai ter o livro em si, o livro, se você comprar depois, se você for 71, você vai receber só o livro com alguns brindes, mas não os brindes exclusivos da história do The Dirty Pub, que é um pacote especial para aumentar ainda mais a sua imersão na história que você vai ler. Passado outubro, começa novembro, certo? Em novembro a gente contabiliza quantos livros foram vendidos e manda para a gráfica para imprimir, para começar o processo de impressão desses livros. Aí vai vir toda a diagramação, toda bonitinha, vai imprimir tudo bonitinho, as páginas bonitinhas, a capa, a contracapa, tudo. E cara, a diagramação desse livro tá sensacional. Eu não mostro porque vai por mim, eu quero que quem comprou o livro tenha essa surpresa, esse choque, fala, nossa, que é isso? Nossa, tá sensacional, tem umas coisas, tem coisa específica de uma página X, você abrir, lendo aquela história, seguindo a história, você vai abrir uma página, vai ter um negócio, uma diagramação, uma arte feita ali, específico para aquela página, né? Então, vai por mim, a diagramação está incrível. Passado o processo de impressão, a gráfica manda os livros exemplares lá para a editora Flive, para a sede da editora Flive, e começa um processo de revisão para ver se está tudo certinho, se imprimiu tudo certo, se não tem nenhum erro. Feito isso, em dezembro, eles começam a enviar os livros para as pessoas que compraram. Então, se você comprar agora, o seu livro vai chegar no comecinho de dezembro. Voltando um pouquinho da história do livro, muitas pessoas que leram o livro antes de eu enviar para a editora, né, meus amigos em si que leram os livros, eles falaram, caraca, Gabriel, o protagonista, ele é um personagem que eu não vou muito com a cara dele. Muitas das decisões que ele toma, eu não tomaria. E, cara, eu acho que ninguém, porque, cara, ele toma as piores decisões, eu não vou muito com a cara dele. Mas eu gosto muito, por exemplo, do irmão dele, da personagem X, de alguns personagens ao redor dele. E sim, muitos personagens ao redor do protagonista, eles foram desenvolvidos para terem essa conexão com o leitor. Eu não fiz o protagonista para se identificar com o leitor, muito pelo contrário. Todos os personagens ao redor do protagonista são personagens que para ter uma fácil identificação com o leitor. Então você pode gostar de um, gostar de outro, gostar de todos, enfim. Daí você pode se perguntar, Gabriel, mas por que você desenvolveu a história desse jeito? Vem cá que eu vou te contar, mas para te contar isso eu vou ter que voltar lá atrás. O livro, a história do The Dirty Pub, ele se passa em 2016. E quando eu escrevi o livro, foi em 2016. Você fala, nossa, Gabriel, tanto tempo, 2016 pra cá, né? O que aconteceu, né? Vou te contar como surgiu a ideia do The Dirty Pub. Se você não sabe, em 2016 eu morava nos Estados Unidos, morava em Los Angeles, né? Estudava cinema lá e também aperfeiçoava o meu inglês. E eu tinha vendido meu carro para ir para lá, né? E tava lá estudando, tinha um planejamento, meu sonho em si é se tornar um grande cineasta, trabalhar com cinema, escrever roteiros para cinema. Escrever livros, né, também, trabalhar com isso, com a criação, adoro cinema. Cinema é uma coisa que tá no meu DNA, eu costumo falar isso, eu amo cinema, amo escrever, amo contar histórias, amo criar história, criar mundos em si, né. E eu tava indo atrás do meu sonho. Porém, né, o dólar naquela época aumentou demais, e isso deu uma quebra no meu planejamento, né. Isso encurtou o meu tempo de ficar lá e não pude concluir meu curso de cinema, enfim. E tive que voltar pro Brasil. E eu voltei pro Brasil, cara, mal.
Voltei, tipo... Não mal, tava muito feliz por rever minha família, por ficar próximo da minha família, mas com aquela sensação de que o sonho ficou lá, sabe? Que o sonho ficou lá e talvez vai demorar muito tempo pra eu alcançar de volta esse sonho, ou quando vou conseguir chegar nesse sonho novamente, né? E aí, quando eu tava aqui no Brasil, eu recebo outra notícia que acabou, que fez daquele ano um dos piores anos da minha vida, que foi a morte da minha tia, Miriam Aparecida Schmidt, que é uma pessoa que eu amo muito. Pra vocês que não sabem, tem 3 mulheres na minha vida que são os pilares da minha vida. São 3 mulheres que me criaram, assim como meu pai também me criou, tal, mas essas 3 mulheres ajudaram muito a mostrar quem eu sou, como caráter, como pessoa, e a lidar, ver um mundo de vida, sabe? Que é a minha mãe, a minha avó e a minha tia. Essa tia, ela me contava histórias desde pequenos para eu dormir. Ela trabalhava essa minha imaginação. Ela contava história da Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça. Isso para eu dormir. Daí começou a surgir o meu amor por terror, né? Sempre a mim terror. E ela contava essas histórias, às vezes algumas engraçadas, algumas pesadinhas, mas sempre para eu ir dormindo e tal. E ela faleceu em 2016. Isso, meu, acabou comigo. Acabou. Eu fiquei mal. Muito mal, fiquei sem saber o que fazer da vida, sem saber pra onde ir, o que eu queria da minha vida, qual era a minha vontade em si, né? Meu, não cuidava de mim, não, sabe? Deixava a barba crescer, deixava tudo zoado, meu, péssimo. E aí foi que eu catei, parei, pensei, eu falei, meu, eu preciso continuar, preciso seguir, preciso se amar, né? Uma coisa que eu aprendi com a vida é que para você ser amado, você tem que se amar primeiro, né? E eu falei, meu, eu preciso continuar, ir atrás da minha vontade, seguir minha vida, eu não posso parar. Não posso. Essa é a minha vida, é a minha história e eu só tenho uma chance, né? Só tenho uma chance na minha vida. Acabou, depois disso acabou. E é tudo tão rápido, as coisas... Minha tia faleceu e até pouco tempo ela tava dançando, adorava dançar. Até pouco tempo ela tava dançando com a gente em festa, rindo, jogando buraco, adorava jogar buraco. Eu falei, meu, muito rápido, né? Aí o que eu fiz? Nesse processo de recuperação meu, eu joguei tudo aquilo, tudo que eu tava sentindo, eu joguei dentro de um papel, eu comecei a escrever e aí que surgiu o Samuel Ri, que é um personagem que ele tá perdido, não sabe o que é na vida. E na história, a avó dele vai pro hospital e ele não tem dinheiro para pagar a cirurgia que ela precisa de urgência. E com isso, começou aos poucos enraizar e surgir a história do livro. O The Dirty Pub, para quem não sabe, você fala, nossa, o nome do livro ele é em inglês. Ele é em inglês, justamente porque o The Dirty Pub, ele é um bar. Quando eu morava nos Estados Unidos, tinha um bar eu morava na Sunset Boulevard. Na rua, ali, tinha um bar todo sujo, cara, mas sabe aquelas coisas bem de filme? De motoqueiro, luz escura, tocando aqueles rock e heavy metal que eu gosto pra caramba, mas enfim, né, nada mais caricato que isso. Uns caras mal encarados ali, sabe? Tipo, tinha esse bar. E aí eu catei, peguei esse Samuel da história que eu criei e falei, meu, vou colocar ele no bar, o que acontece? Comecei a criar a história e aí desenvolveu a história do livro que você vai comprar daqui a pouco. O nome do livro ele é em inglês, justamente porque a cena final, a cena onde acontece a resolução inteira da história, do conflito, tudo acontece no The Dirty Pub, que é um barzinho que eu não deixei. Ah, então a história se passa em Los Angeles? Não, a história se passa em São Paulo. Eu trouxe esse bar para São Paulo, mas se você conhece São Paulo, na Rua Augusta ali, na famosa Rua Augusta. Tão badalada, né, dos rolezinhos. E foi isso, é assim que surgiu a história do The Dirty Pub. Pois é, 6 anos se passaram e aqui estou eu tentando dar vida a esse livro. É por isso que eu peço a sua ajuda. Como eu disse antes, eu tenho uma meta para bater, preciso vender 70 livros até o final de outubro. Ou seja, o ponteiro do relógio está batendo, certo? Você comprando um livro já me ajuda bastante e já garante os brindes únicos e exclusivos da pré-venda. Agora eu vou deixar, já expliquei um pouquinho de como funciona o processo de pré-venda, já expliquei como surgiu a história do livro, vou deixar você prosseguir com a compra, clica aqui no botão embaixo e adquira o seu exemplar com brindes exclusivos de pré-venda. Valeu? Um forte abraço e espero que você goste do livro.